E hoje nós iniciamos uma série que trata justamente sobre isso, servir. Para que a gente possa entender acerca do servir, eu destaquei uma pessoa, né, que a Bíblia nos relata como exemplo de serviço, né, e essa pessoa é Maria, a bem-aventurada, né? Então, é importante que nessa série a gente chegue à conclusão, quem é Maria? Aí você vai me perguntar, pastor, mas qual Maria? Porque tem Maria de Betânia, tem Maria Madalena, né? Tem Maria, esposa de Guza, tem Maria, esposa de José, mãe de Jesus. Qual dessas Marias o Senhor vai falar, né? Então, nós queremos dar um destaque maior nessa série de mensagens para Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, né? Maria, esposa de José. E por que isso? Porque a gente tem observado que ela é uma das pessoas menos compreendidas na palavra de Deus. Alguns colocam Maria num lugar que não é o dela, e eu tenho certeza que ela não gostaria desse lugar. Outros, por sua vez, por causa do extremo oposto, desprezam completamente Maria na Bíblia. E ambos estão errados. Ambos estão errados. Nós precisamos compreender sobre Maria de acordo com o que a palavra nos fala. É interessante como crente, com muita facilidade, fala de Jó, fala de Davi, fala de Esther, né? Fala de Ruth, com muita facilidade. Mas quando é Maria, tem um bocado de crente que fica assim meio... E isso está errado, queridos. Isso está errado. Isso está completamente errado. Nós precisamos falar de Maria como falamos de Ruth, como falamos de Esther, como nós falamos de Davi, como nós falamos de Abacuque. Você já ouviu falar de um sujeito chamado Abacuque? Já? Já ouviu falar? É o nome do meu cachorrinho de pelúcia, né? Porque quando a gente casou, a gente tinha a Laica, e ela ficava sozinha em casa, eu não. Outro para fazer cocô e xixi, eu não quero não. Aí comprei um cachorrinho de pelúcia e botamos o nome dele de Abacuque. Aí ainda hoje é a companhia da Zoe, né, que é a nossa cachorrinha atualmente. Então nós precisamos conhecer cada uma dessas figuras na Bíblia. Precisamos conhecer esses homens e mulheres de Deus, mas precisamos também recordar que são homens e mulheres. Não é porque Abraão foi o nosso pai na fé, que ele foi 100% correto. Abraão foi covarde, num certo momento, quando um rei lá da região desejou a esposa dele. Aí ele vai para a esposa e diz, não diz que é minha esposa não, senão ele vai me matar, tá certo? Diz que é minha mulher. Aí eu te pergunto, Abraão estava correto com isso? Claro que não. Mas ele deixou de ser o nosso pai na fé? Também não. Apesar dos erros, apesar das dificuldades, apesar do pecado de Abraão, Deus, por meio de Abraão, porque ele creu, realizou uma grande obra, né? Uma grande nação surgiu de Abraão. E não estamos falando apenas da nação de Israel, nós estamos falando de todos aqueles que creram em Deus como Salvador. Então, se hoje nós cremos em um Salvador, nós devemos também a Abraão, que se permitiu ser usado por Deus, permitiu ser servo de Deus, para que por meio dele, do sofrimento dele e da esposa dele, uma grande nação fosse feita. Mas uma grande nação fosse feita para a glória de Deus. Então, Deus esperou que Sara já passasse da menopausa. Sara já tinha aí mais de 90 anos, então certamente ela já não lembrava mais nem o que era menstruação, né? E aí Deus diz, agora que não há a menor possibilidade de vocês acharem que foi natural, agora eu vou colocar um filho no ventre de Sara. E assim ele fez, assim ele fez.
Da mesma maneira ele fez. E da mesma maneira ele fez com Maria. Só que agora no extremo oposto. Maria era uma mulher de provavelmente 14 anos de idade, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, né? Então imagina se isso fosse hoje. Tadinho do José, teve que fugir para o Egito. Se fosse hoje, ele era para a cadeia, né? Porque casou com uma mulher com 14 anos de idade. Hoje a gente chamaria isso de pedofilia, né? Mas até o século passado era extremamente normal que uma mulher se casasse com 12, com 13, com 14 anos de idade. Anormal era uma mulher que casasse com 20 anos de idade, né? Esquisito. Eu lembro que meu avô contava uma história de que a avó dele já estava desenganada, o pessoal já tratava ela como moça velha, né? Aí eu, é mesmo, rapaz, com que idade será que essa mulher se casou? Aí eu encontrei o registro de casamento da avó do meu avô. Sabe com que idade ela casou? 21 anos de idade. E já era tida como moça velha naquele tempo. Então Maria, com 14, provavelmente aí entre 12 e 16 anos, é por isso que eu estou falando de 14, recebeu a visita do anjo Gabriel, que disse para ela que ela conceberia e daria à luz um filho. E ela disse, mas como? Né? Você pode olhar para a pessoa do seu lado e perguntar para ela, mas como? Mas como que ela faria isso? Como isso ocorreria? Maria perguntou para o anjo. É muito importante notarmos que Maria foi declarada bem-aventurada. E ela foi declarada bem-aventurada por quê? É essa a resposta que a gente tem que encontrar na pregação de hoje. Por que que essa mulher foi declarada bem-aventurada? O que é uma pessoa bem-aventurada? O que é isso? Ser bem-aventurado. Mas para isso é necessário, antes de tudo, percebermos quem Maria não é, tá certo? Então a gente vai falar quem ela não é, para depois chegarmos a quem ela de fato é. Ela não é uma super-humana. É comum que se atribua a Maria poderes, títulos, propriedades e atributos que pertencem unicamente a Jesus. Repete comigo agora, tem coisas que só Jesus e mais ninguém, por mais santo que seja, por mais perfeito que pretenda ser, eu digo pretenda ser porque a Bíblia nos deixa claro que não há nenhum sequer que seja perfeito, nenhum completamente justo, nenhum completamente santo. Nós já tivemos a oportunidade aqui de confrontar a igreja, né? Foi um confronto, foi uma exortação, né? Quando eu perguntei, quantos pecadores tem aqui? Um bocado de gente humilde levantou a mão, né? Eu sou um pecador. E aí eu contrariei a igreja, vocês estão tudo errado, vocês já entregaram a vida a Jesus? Já entreguei. Então vocês não são pecadores, vocês são. Aí teve um irmão que me procurou lá fora, pastor, concordei com a sua pregação. Não, foi mesmo, querido, mas por quê? Porque eu sou um pecador. Ô querido, então entrega a tua vida a Jesus. Quer fazer isso agora? Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus. Então você não é um pecador, querido, você é um santo. Agora, nessa condição de santo, santo por meio do dom de Deus, não santo porque conquistei santidade. Não, nenhum de nós conquistou santidade. Nenhum de nós realizou algo que merecesse o título de santo. Nenhum. Nós recebemos o título de santo por graça de Deus. Repete comigo, é só pela graça. Só pela graça. Pela graça de Deus, a obediência de Cristo foi imputada a nós, como o nosso pecado foi imputado a Cristo. E aí eu te pergunto,
Foi Maria que recebeu os nossos pecados? Quem foi que recebeu os nossos pecados? Foi Jesus. Maria poderia ter recebido os nossos pecados? Não, por mais que ela quisesse. Se ela quisesse muito, oh Deus, por favor, eu suporto, manda os pecados da humanidade todinha sobre mim, e eu dou conta, ela daria conta? Não, porque só, repito, só Jesus tem essa condição necessária a receber os nossos pecados e suportar o peso desses pecados, porque Jesus não é, ao mesmo tempo, homem. Por isso ele pôde receber os nossos pecados, mas ele também é Deus. Ele também é Deus. E essa condição de homem-Deus, ou Deus-homem, só Jesus teve. Repete comigo, só Jesus. E mais ninguém. Então não se pode atribuir a Maria, a Abraão, a Davi, atributos que pertencem única e exclusivamente a Jesus. Quem é que salva? Quem é que regenera? Quem é o único imaculado que já houve na existência? Diga com mais fervor, quem é? Jesus, o único imaculado que já houve na existência foi Jesus. Foi Jesus. Só Ele. E mais ninguém. Só Ele. E é isso que nós precisamos compreender também sobre Maria. Falar isso, às vezes, para algumas pessoas, soa ofensivo. Não, peraí, você não pode, você não está no seu lugar de fala. Peraí. Quem nos diz isso é a Bíblia. É a Bíblia que nos fala quais são os atributos de Jesus e qual é a bem-aventurança de Maria. Maria tanto não era uma super-humana que aconteceu isso aqui que está descrito em Lucas 2,48. Olha o que ela diz aqui: Filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Quando foi que isso aconteceu? Quando Maria, José e Jesus foram a Jerusalém, Ir a Jerusalém era uma obrigação de todo bom judeu. Então, eles precisavam ir a Jerusalém pelo menos uma vez por ano, para algumas festividades. Eu digo pelo menos uma, porque haviam outras festas que eles também deveriam ir, mas exigência mesmo era pelo menos uma. Então, eles foram a Jerusalém, junto com o pessoal de Nazaré, foi uma caravana, do mesmo jeito que a gente vai para as caravanas, lá no MDA Conference, na Paz Conference, Jesus também entrou na caravana, a caravana do templo, e aí foi aquele pessoal todinho a pé, lá para Jerusalém. E na hora de voltar, Maria e José, crendo que Jesus estava com os outros amiguinhos, lá no fundo do ônibus, quando foram atrás, rapaz, cadê Jesus, que ainda não veio pegar o sanduíche dele? Nada de Jesus. Rapaz, eu vou atrás de Jesus. Procuraram Jesus, cadê Jesus? Ele não está aí no fundo do ônibus, não está não. Vê se ele não está no banheiro também, não está não. Ai, meu Deus do céu, onde é que está esse menino? Jesus, misericórdia. Terá caído pela janela do ônibus? Aí o que é que Maria faz? Para, motorista, para aí que eu vou voltar. Aí o motorista parou, eles voltaram para Jerusalém e foram procurar Jesus. Passaram 2 dias procurando Jesus. E finalmente encontraram Jesus no templo. E aí Maria vai, como qualquer mãe, preocupada, Eu acho que Maria era uma mulher muito santa, porque a Bíblia descreve dessa maneira, Mas será que você faria como Maria? Chegaria depois de 2 dias do seu filho desaparecido, Aí você diria: meu filho, por que você fez isso com a gente? Hein? O que é que você acha? Você não ia chegar por mim e dizer: menino, tu está ficando doido, rapaz, como é que tu faz um negócio desse comigo? Tu me deixou desesperada.
Chegar em casa, tu vai levar uma sova de pizza. Não é assim que muita gente já sofreu, né? Tem muita gente que já sofreu com isso. Eu acho que hoje a gente não faz mais com os filhos, não, mas alguém aqui já sofreu com isso, né? Então, queridos, é importante notarmos que Deus decidiu se revelar a nós como homem. Existe uma heresia bem antiga, no tempo da escrita dos evangelhos, essa heresia já existia, né, que ela entendia o seguinte, não, Deus não se mistura com a impureza dos homens, né? Então Deus, quando veio ao mundo, na verdade ele não nasceu de Maria, né? Mas era só uma aparência, né? Na verdade Jesus não era homem, ele era sempre espírito, mas ele parecia homem. Isso dizia essa heresia, chamada gnosticismo, né? Essa heresia, ela dizia o seguinte, não, Deus não pode se manifestar, ele não vai se manifestar através de impureza, né? E aí quando a gente vai lá para a genealogia de Jesus, tem 3 mulheres, além de Maria, que são elencadas lá. Vocês sabem quais são essas 3 mulheres que estão na genealogia de Jesus? Vocês sabem quais são? Uma delas, Raabe. Vocês sabem quem era Raabe? Raabe era uma prostituta cultual em Jericó. E ela está lá na genealogia de Jesus. Sabe quem é outra mulher que está lá na genealogia de Jesus? Tamar. Você sabe quem é Tamar? Você sabe quem é Tamar? Tamar era só a nora de Judá, né? Ela casou com o primeiro filho de Judá, né? E aí o rapaz morreu, né? E aí ela casou com o irmão dele, que também morreu. E aí quando foi para casar com o terceiro, Judá disse, rapaz, essa mulher vai matar o outro também. Misericórdia. Aí ele refugou, né? Não deu o filho para casar com ela. Só que era direito dela casar com esse terceiro filho de Judá, né? E aí não casou, ela fez uma armação, ficou na beira da estrada, se apresentou como prostituta cultual, Judá passou por lá, né? Eu não sei também o que é que ele queria com prostituta cultual, mas ele foi lá e ele possuiu aquela mulher sem saber que era a nora dele. E Tamar teve 2 filhos, Perez e Zerá. De um deles, Jesus também descende. Quer ver outra mulher que está lá elencada, além de Maria? Ruth. Você sabe quem era Ruth? Ruth era uma mulher moabita, né? Uma mulher moabita. Trazendo para hoje, né? Era uma mulher que veio do mundo. Trazendo para hoje, né? Trazendo aqui para o evangeliquez. Pronto, era uma mulher que era do mundo, né? Não cria, e aí ela se converteu, nova convertida casou com Boaz, e aí teve Obed teve Jessé, que teve Davi, e todo mundo sabe que Jesus era filho de Davi. Então é claro que essa heresia, gnosticismo, não tem nada a ver, Deus usa qualquer homem. Repete comigo, Deus usa qualquer homem e qualquer mulher. Diga, o meu pecado não é impedimento para que Deus realize a sua obra. Sabe, queridos, isso é uma verdade tão importante. É uma verdade tão importante. Porque tem muito crente que não está vivendo o melhor de Deus, não está servindo a Deus, porque olha para si mesmo e diz, eu sou um pobre coitado, eu sou apenas mente um pecador, como Deus vai me usar? Deus usou até uma jumenta, meu amigo, não vai usar você? Claro que vai, é evidente que Ele vai. O pecado não é impeditivo para que Deus exerça a sua soberania. O pecado não é impeditivo para que Deus faça realizar na terra a sua vontade. Assim como não foi empecilho para Deus destacar uma mulher bem novinha, virgem, e dizer para aquela mulher, você conceberá e dará à luz um filho. Tadinha, ela de forma nenhuma duvidou disso.
né? Até porque Isaías 7,14 já havia profetizado. Olha o que diz Isaías 7,14: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. O que é que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Deus conosco. Eu estou lendo um livro, atualmente, na ida da viagem, eu concluí um livro do pastor Elias Dantas, tá certo? Alguém aqui conhece o Elias Dantas? A gente teve uma conferência lá em Fortaleza com ele, foi maravilhosa. Então, concluí esse livro do Elias Dantas sobre liderança, e comecei já a ler um outro livro sobre a presença de Deus em toda a Bíblia. Então, esse livro fala que a presença de Deus é aquilo que é o ponto focal, o ponto central da nossa leitura da palavra. Então, Isaías, quando ele diz Deus conosco, Emanuel, ele não está falando somente que Deus veio para estar conosco. Isso ele já tinha feito lá no Éden, isso ele já tinha feito lá no tabernáculo, ele já tinha feito isso. Então, o que Isaías estava profetizando era que Deus se faria igual a nós. Romanos, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, nos diz preciosidades. Eu vou ler aqui até o versículo 8º, 9, que diz o seguinte: portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você toma posse disso? Portanto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Então já não há condenação para você. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou, te libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, dando seu próprio filho, em semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim castigou o pecado na carne. Presta atenção agora, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Dê um aleluia bem alto aí. Glória a Deus. Já não há condenação sobre nós por meio de Cristo. Por meio de Cristo, a sua obediência nos foi imputada. Ele recebeu os nossos pecados e pagou por eles. Pagou por eles. Por causa disso, queridos, Maria não é nossa intercessora. Tá certo? Meu pai faleceu, não está nem com um mês, né? E eu lá, escutando, consolando também os meus tios, ele dizia, ele está lá no céu, intercedendo por nós. Eu, meu Deus do céu, não vou dizer agora não, para não ofender, mas não está não, não está não. Eu amava muito meu pai era meu herói, sabe, um homem extremamente temente a Deus, um homem que nos ensinou a mim e meus irmãos a temer a Deus, né? Nos ensinou com os seus atos sobre termos uma vida ética, sobre termos uma vida correta, mas não é por isso que ele agora se tornou meu intercessor. Nós só temos um intercessor. Quem é o único intercessor que nós temos? Jesus, só Ele, mais ninguém, Aqueles que já estão na glória esperando que a gente chegue, só isso, tá bom? Eles não têm lá uma audiência com Deus. Deus, eu queria ter uma audiência com você, porque afinal eu estou mais pertinho, tá certo? É porque tem uma pessoa minha lá embaixo, que eu queria que você desse um jeitinho dele furar a fila, né? Ele está querendo aí um emprego, e eu queria que você desse um jeito aí dele ter um emprego. É assim que funciona? Não é, querido, não é. Não é assim que funciona. Nós não podemos e não devemos recorrer a ninguém, por mais santo, por mais ético, por mais do bem que tenha sido,
mas que já foi recolhido ao Senhor, nós não devemos recorrer a ninguém, exceto Jesus. Quero repetir o que a palavra nos diz, quero deixar isso bem claro, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Quem foi que disse isso? Foi Jesus que falou isso. Eu te pergunto, Jesus era um profetinha? Jesus era um Abraão? Não, Jesus é Deus. Deus que se fez homem, Deus é Emanuel. Ele é Deus e ele é plenamente homem e plenamente Deus. E foi ele que falou isso. Há momentos em que os evangelistas narram a história de Jesus, né? Vamos imaginar que a escritura não fosse inspirada, vamos imaginar. Você poderia até duvidar da narrativa dos evangelistas, mas não poderia duvidar das palavras de Jesus, se você crê que ele é Deus. E ele próprio disse a respeito dele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Palavra do próprio Cristo, palavra do próprio Deus, né? E aí eu quero fechar o parêntese aqui, deixando claro para vocês, o que a própria palavra diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a edificação da igreja. Então, queridos, é obrigação de cada um de nós nos debruçarmos sobre a palavra e vivermos de acordo com a palavra. Tradições não podem nos afastar da palavra. Mesmo se você for pesquisar, porque se você for ver lá nos primeiros cristãos, nas primeiras igrejas, você vai ver uma série de atitudes que você vai dizer: ih, rapaz, isso aí não é crente, não. Vai perceber. Se você for ler Coríntios, você vai ver que Paulo está confrontando a igreja de Corinto, e já era uma igreja, e ele estava confrontando aquela igreja por causa dos maus hábitos deles. Porque eles iam para culto, né? E aí quando chegava lá no culto, o pessoal chegava todo orgulhoso. E aí olhava para os outros: eu oro em línguas, você não. Aí tem gente que pensa que por isso Paulo está condenando a oração em línguas. Não está não, querido. Paulo falava mais em língua do que qualquer um deles. O que Paulo estava confrontando era a atitude soberba, né? Soberba. Hoje a igreja não se ensoberbece mais, graças a Deus, por orar em línguas, não. Mas tem gente na igreja que se ensoberbece porque faz ação social. Sabia disso? Talvez Paulo chegasse hoje: ai, quer dizer que vocês ajudam os outros? Mas a ajuda que vocês estão dando para esse pessoal aí, já vai acabar. Eles vão morrer. E aí, eles vão morrer sem Cristo? Talvez Paulo dissesse isso. Então nós, como igreja, temos que compreender que assim como Maria foi serva, nós somos apenas servos. Agora, servos que assim como Maria são filhos, né? Maria é filha de Deus. Maria, né, por mais que isso deixe a cabeça da gente bugada, mas Maria é filha de Jesus. Mas como ela é filha de Jesus? Se ela foi a mãe de Jesus? Pois é, ela é mãe de Jesus, né? Por meio dela, Jesus veio ao mundo, ela é mãe de Jesus, mas ela é filha de Cristo. Ela é filha de Cristo. O próprio Jesus confronta os fariseus, né? Os fariseus: como é que você diz aí que o filho de Deus é Senhor sobre Davi? Aí diz: mas não foi o próprio Davi que disse? O Senhor disse: é o meu Senhor. Não foi o próprio Davi que falou? Então tem certas coisas que nós não conseguimos compreender. Nós só devemos aceitar, crer, porque foi Deus que falou dessa maneira. Da mesma forma fez Maria. Da mesma forma ela fez.
Chegou um determinado momento que o anjo chega para ela e diz: ó, vai ser assim, viu? Você conceberá e dará à luz um filho. Aí Maria vai e pergunta para o anjo: mas como? Como? Se eu sou virgem, se eu nunca conheci homem nenhum. Mas a resposta dela, após a aparente dúvida, porque eu realmente creio que não foi uma dúvida, a resposta dela foi fundamental. Ela diz: seja feita nessa serva conforme a vontade de Deus. E é assim que nós devemos agir também. Seja feito com esse servo conforme a vontade de Deus. E aí vamos para a vontade de Deus, Jeremias 29:11, você sabe o que é que tem escrito lá? Sou eu que conheço os planos que tenho ao vosso respeito, planos de lhes prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vireis a mim e me buscareis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então me deixareis ser encontrado por vós. Esses são os planos de Deus para nós. Relacionamento, é isso que Ele quer de nós. Relacionamento. Deus não nos vê apenas como criatura. Deus não nos vê apenas como servos. Deus não nos vê apenas como filhos. Ele nos vê como alguém que deve relacionar-se com Ele. Alguém que deve andar em parceria com Ele. Foi para isso que Deus nos fez. Ele nos fez para nos amar. E Ele nos fez para que nós correspondamos a esse amor. João 3,16, muito conhecido de todos nós, diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, queridos, Maria é essencialmente serva. Olha só o que ela diz em Lucas 1,38. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Você pode repetir isso? Eis aqui um servo do Senhor, cumpra-se em mim conforme a palavra. Então, diante do que Jeremias 29:11 acabou de dizer para você, você pode aceitar, você pode entender que a vontade de Deus é que você sofra? Não. Você não acabou de dizer que é um servo de Deus? Que é para ser feito conforme a palavra dele? Pois é, conforme a palavra dele, o desejo de Deus para você é que você prospere, é que você vá bem, é que você esteja bem, é que você esteja no caminho correto. Agora, ele também nos avisa, ele nos adverte: olha, se vocês agirem dessa maneira, vocês serão abençoados dessa maneira. Agora, se vocês escolherem agir dessa outra maneira, leva a mal não, viu? Mas vocês serão amaldiçoados dessa outra forma. Ele nos adverte. Qual é o desejo de Deus para nós? Que a gente vá bem. Maria aceitou que, a partir dela, o Filho de Deus nascesse. Ela aceitou e, por isso, ela foi considerada bem-aventurada. O primeiro momento em que Maria é chamada bem-aventurada é em Isabel, né? Quando ela soube que a prima dela, idosa, olha só, 2 milagres, né, praticamente ao mesmo tempo. A prima idosa, né, que já não tinha mais idade para ter filhos, engravidou. E aí Maria, depois de receber o anúncio do anjo Gabriel, né, primeiro visitou Zacarias, depois foi visitar Maria, né? E aí, quando Isabel estava grávida de João Batista, já aparece Maria recém-engravidada de Jesus. E aí, quando ela chega diante de Isabel, Isabel diz: bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Então, se há um atributo, se há um adjetivo que nós devemos dar a Maria, é bem-aventurada. Mulher bem-aventurada. Uma mulher que acertou. Uma mulher que escolheu o caminho correto.
o caminho de servir. Mas o anjo também advertiu a Maria. O anjo não, foi o profeta, né? Também advertiu: olha, uma espada ferirá o teu coração. Aquele profeta anunciava o sofrimento que ela passaria por testemunhar a morte do seu filho. E não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Então imagina como isso é doloroso. Imagina como isso é doloroso. Como eu falei para vocês, está com pouco tempo que perdi meu pai. Perdi não, ele foi promovido para a glória. Ninguém perde ninguém não, né? A gente vai se encontrar na eternidade. Mas olha, eu confesso para vocês que o que mais doía em mim e meus irmãos era o prognóstico de sofrimento que ele teria. Isso era o que fazia a gente sofrer. A gente tem noção de que se morrermos, nós estaremos com Deus. Então, o grande problema não é a morte. O grande problema para a gente era o sofrimento. Então, nesse momento, eu me vi a pensar: Jesus, eu estou aqui com o coração tão apertado, eu estou aqui com o coração tão sofrido, só pela possibilidade do meu pai sofrer com uma doença. Ele recebeu um diagnóstico, foi algo muito rápido. Ele recebeu um diagnóstico de câncer no pâncreas. Minha irmã ligou para mim numa sexta-feira. No domingo eu estava aqui pregando, me deram a notícia de que ele tinha sido hospitalizado. Na segunda-feira eu viajei para apoiar lá o período, né? Fui dormir com ele no hospital. Quando foi no sábado, ele morreu. Vicente esteve lá, deu uma olhada também nos exames, né? Um homem que sempre viveu uma vida muito simples, não comia comida industrializada, né? Já tinha deixado de fumar fazia 30 anos, fazia check-up constantemente. Vicente viu o exame de abril e depois viu o exame recente, né? No exame de abril não aparecia nada, no exame recente está lá o tumorzão. E o que os médicos diziam: olha, esse câncer causa um sofrimento terrível. Então isso rasgou o coração da gente. Não quero que o papai sofra isso de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, né? E aí a gente foi aceitando a situação. Mas aí eu fico imaginando, e Maria? Maria, que não pôde chegar para ninguém e dizer: ó, não tem uma morfinazinha aí não para dar para Jesus, ele vai ser crucificado, mas pelo menos para ele não sentir dor. Ela não teve essa possibilidade. Ela sabia que o filho dela ia ser morto de uma maneira humilhante, ia ser morto de uma maneira lenta, ia ser morto de uma forma muito dolorosa. Então imagina o que estava o coração de Maria nesse momento. Imagina como estava. Maria não compreendeu, mas ainda assim creu no poder de Deus, né? Ela perguntou para o anjo: como se fará isso? Pois não conheço homem nenhum. Então ela creu, embora não compreendesse como aquilo ocorreria, mas ela creu. Então, da mesma forma, queridos, nós que não conseguimos compreender como as coisas ocorrerão no nosso futuro, nós temos que crer. Nós temos que crer que Deus está cuidando de tudo. Nós temos que praticar aquilo que a palavra nos ensina. E eu vivenciei isso também recentemente. Enquanto papai estava na cama, minha esposa estava lá no quarto, ela começou a orar e cantarolar. E no momento que eu escutei a música, eu cheguei para ela e disse: amor, cante um pouquinho mais alto, para o papai ouvir. Aí ela começou a cantar e acalmou, né? Ele começou a acalmar. Dormiu. E aí nós fomos para casa, né, para descansar. Meus irmãos vieram para cobrir o turno. E aí minha irmã dizendo: Fabiano, papai está pedindo aqui para tocar aquela música de novo. Qual era aquela música? A Tágila mandou: essa aqui. Ela botou para tocar lá no Spotify. Ele disse: não é essa aí não. Não é essa aí não, que era aquela que estava tocando, né? Então no outro dia a gente foi lá, passamos o dia com ele, Tágila orando e cantando lá na sala. Nos momentos finais, ele foi retirado da enfermaria para uma UTI família, né? Uma UTI que foi feita para essa situação, para que a família possa acompanhar os últimos momentos,
né? E aí ligaram para a gente, eu tinha passado a madrugada com ele, estava em casa tomando banho, voltei, porque ligaram, está nas últimas aqui, venham logo para cá. Então estivemos lá, todos os irmãos, minha mãe, alguns parentes lá, e olha só como Deus faz as coisas, e nos faz viver a palavra dEle. Tem um versículo que eu utilizo muito aqui, que todos vocês já conhecem, Tiago, capítulo 1, versículo 2, que diz: tende motivo de grande alegria se passares por provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança terá ação completa, sem lhes tornar maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, naquele momento eu não pensei nesse versículo, mas ali naqueles últimos momentos, já aquele negocinho apitando bem devagarinho, né? Aí uma tia minha chega para mim e diz: cante. Eu disse: como eu vou cantar agora? Como é que eu vou cantar num momento desse? Ela disse: cante. E aí começamos a cantar, eu e Tásla. Num momento difícil, num momento de dificuldade, a gente mais chorava do que cantava, mas estava cantando. Eu preciso testemunhar isso para vocês. Uma paz que excede todo entendimento invadiu aquele lugar. Invadiu aquele lugar. E essa paz que excede a todo entendimento continua presente no nosso coração. Estou falando por mim, por minha esposa e também pelos meus irmãos e minha mãe. A gente não consegue explicar por que a gente está em paz. Mas é um fato, nós estamos em paz. Então, da mesma forma, queridos, talvez você esteja passando por alguma dificuldade, talvez você que esteja passando por algum momento de dor, talvez não na família, talvez não seja um problema de saúde seu, mas talvez a angústia de se perguntar: meu Deus, como é que vai ser meu futuro? Meu Deus, e as contas do próximo mês, como é que eu vou pagar? Talvez seja isso. Maria não entendeu que o fato dela servir a Deus e que ela certamente teria que lidar com as críticas da sociedade fosse impedimento para que ela fizesse o que a palavra dizia que ela deveria fazer. Porque aquela menina com 14 anos de idade, prometida em casamento, se ela engravidasse antes de casar, querido, não era como hoje não. Ela seria arrastada em público e seria apedrejada em público, por causa do pecado que cometeu, que já era considerado adultério, viu? Só o fato dela ser noiva, ela já era considerada adúltera. Então imagina só, mas essa menina, apesar de ter noção disso, ela era temente a Deus, ela conhecia a palavra, ela conhecia a lei, ela sabia que se ela engravidasse sem estar casada, ela corria risco de morte, mas ainda assim, o que é que ela diz? Faça-se em mim conforme a palavra de Deus. Então, da mesma forma, nós precisamos fazer. Está passando por dificuldade? Lembra da palavra de Deus, Jeremias 29:11, Deus sabe os planos que tem ao meu respeito. Então, a dificuldade que eu estou passando agora não é impedimento para que Deus cumpra a sua promessa, não é impedimento para que eu ande em caminhos corretos. Eu não vou negociar a minha fé para conseguir solucionar o meu problema imediato. Isso é fundamental nas nossas vidas. Porque no momento da pressão, no momento da dificuldade, nós somos tentados a nós mesmos resolvermos. Mas não é isso que a palavra nos ensina a fazer. O que a palavra nos ensina a fazer é permitirmos que Deus resolva. E como é que a gente faz isso? Vigiando as nossas atitudes. Vamos lá para Josué capítulo 1, primeiros versículos. Quando Deus diz para Josué: olha, você vai liderar o povo na entrada dessa terra. Deixa eu te dizer uma coisa, da mesma forma que eu estive com Moisés, estarei com você. Seja forte e corajoso, não se desvie da palavra da lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Medite nessa palavra de dia e de noite, só então os teus caminhos prosperarão. O Salmo de número 119 também nos diz: luz para os meus pés é a tua palavra.
Então nós devemos agir conforme a palavra, custe o que nos custar. Custe o que nos custar. Então, se a palavra diz não minta, eu não minto. Se a palavra diz não rouba, eu não roubo. Se a palavra diz te alegra em meio a tribulações, eu vou me alegrar em meio a tribulações, com um pouco de força que eu tiver. Porque a palavra também me diz que a alegria do Senhor é a minha força. Que é na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Então, na fraqueza de Maria, uma menina de 14 anos apenas, virgem. A mulher naquele tempo era tão desprezada, minha gente, que toda mulher tinha o nome de Maria. Então, o que dava nome a ela era o pai, ou o marido, ou o filho. Meu Deus. Meu Deus. Deus foi buscar justamente a menina. O anjo Gabriel, na hora de anunciar a vinda de João Batista, procurou Zacarias, né? Procurou o homem. Mas na hora de falar de Jesus, ele disse, não, vou procurar a mulher. Vou procurar Maria. Porque eu sei que ela é desprezada. Porque eu sei que ela é só uma menina. Porque eu sei que nessa sociedade ela é só uma menina. E aí ele foi para José e disse, ó, José, deixa eu te dizer uma coisa. Isso em sonho, né? Não tenha medo de receber Maria, não. Tá certo? O que nela foi gerado é obra de Deus. Então pode casar com Maria sem medo, que ela é uma mulher bem-aventurada, uma mulher honesta, uma mulher correta, né? Então pode casar com ela. E José casou, em obediência José casou, né? Mas ela só conseguiu servir a Deus dessa maneira, porque antes de tudo, ela creu. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Precisamos crer em Deus. O exemplo de Maria nos ensina como servir a Deus. Olha o que diz aqui Filipenses 2, de 5 a 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, repito, ao nome de Jesus, se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Glória a Deus. Vou te dar outra oportunidade. Aleluia! Glória a Deus. Tem uma frase que é muito utilizada por nós na Paz Church, que é uma frase atribuída ao pastor Melvin Edward Huber, que é o pai da pastora Rebeca, do pastor Ibe, né? Mas ele já usava essa frase de outra pessoa, né? C.T. Studd, que diz o seguinte: temos apenas uma vida, e logo ela passará. Apenas o que fizermos por Cristo permanecerá. Amém? Eu fui muito confrontado não, talvez não seja essa a palavra, mas me chamou a atenção 2 momentos lá no Rio de Janeiro, que para mim foi Deus purinho. O primeiro, quando nós fomos a uma igreja lá, minha gente, nós fomos tão bem recebidos nessa igreja, tão bem recebidos. A pessoa chegou para a gente, né? Olha, quando você pedir o seu Uber, me fale, que eu vou trazê-lo até você. Eu disse, meu Deus, na minha igreja não se faz isso. Estou olhando para uma pessoa aqui que vai fazer, já se tocou, te vira. Eu quero isso aqui na igreja. Eu quero essa pessoalidade, porque eu fui muito abençoado pela atitude daquele irmão. Eu não sei quem era aquele irmão, não sei nem o nome dele, mas ele me tratou como se fosse um rei. Ele tinha um prazer, ele demonstrava um prazer de estar servindo. Meu Deus, nós precisamos disso. O outro momento foi quando na segunda-feira, no dia seguinte, nós fomos visitar uma escola, lá no Rio de Janeiro, chamada Legacy.
né? A pastora Rebeca nos recomendou, inclusive, que no terreno que nós compramos, a gente reservasse uma área para termos uma escola por princípios. Seria uma escola bilíngue, português e inglês, né? E a gente foi lá visitar essa escola para saber como é que é, né? A gente não tem expertise nenhuma nisso, né? E aí a gente foi lá para saber como é que funciona. Qual é a nossa preocupação? Que na igreja nós tenhamos um ambiente para que os seus filhos possam ser educados formalmente dentro de um ambiente ideologicamente seguro. Essa é a nossa preocupação. E quando eu cheguei lá, tinha uma pessoa lá nos orientando, e eu olhei para o braço dele, tinha escrito em inglês: prazer em servir. Aí eu, poxa, de novo serviço. Esse cara foi tão legal com a gente. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui a escola. E aí colocou a gente no Uber. Não, vou pagar o Uber, né? Poxa, o cara tá me orientando. Não, de jeito nenhum, você não vai pagar o Uber não. Pois então eu pago de volta. E aí quando foi na volta, ele disse: olha, eu vou até tal local e aí daí você vai. Eu, tá certo, e aí eu pago o restante, é isso? Não, o Uber eu já paguei ida e volta. Eu, meu Deus, isso me confrontou. A atitude de servo me confrontou. Quer dizer, não simplesmente deu o tempo dele para que a gente pudesse entender o que era aquela escola, como ainda pagou a despesa da gente. Nós precisamos compreender, queridos, que como cristãos, antes de tudo, o nosso propósito aqui é servir antes de tudo a Deus e depois servir uns aos outros. Porque quando Maria decidiu servir a Deus, entregando o ventre dela, para que no ventre dela Jesus se desenvolvesse e nascesse, ela também abençoou a todos nós. O fato de Abraão ter crido em Deus, ter crido que Sara, apesar de idosa, conceberia um filho, nos abençoou também. Então, quando nós servimos a Deus, nós não servimos só a Ele, nós servimos também ao próximo. Nossa melhor realização deve ser a mesma de Maria. 1 Pedro 2,9, presta atenção, e no final você vai dar um glória a Deus, que eu acho que vai ter até cadeira voando aqui, tá certo? Vai ter até cadeira voando aqui. Olha o que diz 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Então, para que foi mesmo que Ele nos fez geração santa? Para que Ele nos fez sacerdócio real? Foi para a gente vestir uma capa de rei e sair por aí, nariz empinado, olhando para os perdidos? É para isso? Não, querido, não é para isso não. Ele nos fez nação santa, Ele nos fez geração eleita, Ele nos fez sacerdócio real, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que Ele nos fez. Ele não nos fez, embora a gente possa ter isso, não tem problema nenhum nisso, mas Ele não nos fez para a gente ter uma Hilux SW4. Ele não nos fez para morar numa cobertura. Ele não nos fez para isso. Embora a gente possa ter isso para o propósito para o qual Ele nos fez. Qual é o propósito para o qual Ele nos fez? Para anunciarmos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem algum problema crente ser rico? Tem algum problema? É pecado crente ser rico? É pecado? Não, querido, não. Desde que você tenha o dinheiro e não o dinheiro te tenha. Desde que você tenha o dinheiro, que o dinheiro seja teu servo, que o dinheiro glorifique a Deus. Não tem problema nenhum. Você pode morar numa cobertura, você pode morar num apartamento de... Hoje eu fiquei sabendo que tem apartamento por aí de 150 milhões de reais. Você pode ter um apartamento desse sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Você vai para o céu do mesmo jeito, se você crê em Cristo. Se o dinheiro não te tem,
Amém? Porque o nosso propósito não é ter, o nosso propósito é servir. Nosso propósito é servir. Olha o que diz Maria aqui em Lucas 1, 46, 48. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bendita. Isso aí foi a própria Maria que falou. Depois de Isabel falar para ela: te agradeço, Deus, te agradeço. Te agradeço porque olhou para a minha humildade e me fez serva. Porque eu fui serva, todas as gerações me chamarão bendita. Então é obrigação de todo crente chamar Maria de bendita. É obrigação de todo crente, porque a palavra diz isso. Porque a palavra diz isso. Maria entregou seu coração ao seu Salvador. Quero te convidar agora a ficar de pé.